Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estreia nos cinemas Moa Raiz Afromãe, documentário que conta a história do músico, mestre de capoeira e fundador do afoxé Badawi, mestre Moa do Catendê, que foi assassinado em 2018 após uma discussão política. Sobre o assunto, eu converso agora com a filha do músico, Jacimaí, está aqui com a gente, a convidada do Nossa Gente. Ela também que está à frente da criação de um instituto que leva o nome do mestre Moa. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, viu? Olá, prazer todo meu. Bom, antes de eu começar a conversar aqui com a nossa convidada, vamos assistir o trailer do documentário para você aí ficar com um gostinho a mais para ir aos cinemas e conferir o documentário. A força do povo e tudo, enfim, é a cultura. Eu, particularmente, dedico tudo que eu aprendi ao candomblé. Quem vai trazendo na frente a bandeira de Xangô é o pai Bururu. Moa surge do candomblé e da capoeira. Muita música, muita dança, muita percussão. A tradição se revela. Ele foi um dos grandes representantes do afoxé. Vocês precisam saber quem é ele. Moa criou o afoxé Badawi. Badawi foi um sucesso estrondoso. Todo mundo queria conhecer o Badawi. Isso é dança de rua, é pra ir pra rua dançar. Caetano se interessou muito. E aí isso se pulverizou em milhões de batucadas, de cordões. E com o cara pensando isso de uma maneira muito sofisticada. O Gil, Regina Casé, A Cor do Som, Pepeu Gomes, Luiz Melodia. E aí chama a atenção de Moraes Moreira, e que leva esse ritmo pra cima do trio. Quando leva isso pro trio... Cheguei agora, mas posso voltar na sexta-feira. Foi uma revolução cultural. Ele modernizou em cima das matrizes, em cima dos pilares. Para a época dele, era vanguarda. Reinventou o jeito de dançar, reinventou o jeito de se vestir. Badawi é o baiano que estreia. Badawi se tornou uma realidade, um afoxé, um novo afoxé. África pura, dizendo aqui, ó, continuo vivo. Acho que Moa foi assassinado por uma mão guiada por esse ódio. Então o cara deu a sua vida, né, por um ideal, por um motivo para que a gente possa viver melhor. Sendo África um país que se nega a ser África. Eles não compreendem. Mas as pessoas, como falam de Guimarães Rosa, elas não morrem, elas se encantam. Ele para mim é um encantado. Que coisa linda, viu? Já nos cinemas, minha gente, para você acompanhar, para eternizar mais ainda o legado do mestre Moa do Catendê, tão importante para a nossa cultura e também para o resgate da nossa ancestralidade. Bom, Jaci, eu queria falar um pouquinho sobre os depoimentos. A gente viu vários artistas que participam desse documentário, que foi dirigido pelo Gustavo Maquiner. Temos aí o Lazo Matumbi, a gente viu Gilberto Gil, Márcia Short, que foi vizinha do Moa também. Como é que surgiu a ideia de fazer o documentário? E eu soube que já era um desejo do Moa de ter esse documentário falando da história dele também, não é? Sim. Eu lembro que, na época, meu pai começou, né, ter esse sonho. Vamos fazer um filme. Eu quero contar minha vida, quero que todo mundo saiba como é. Aí ele brincava, se bem que um filme não vai dar, né? Vou contar só o resumo. E aí eu quero minha galera. Quero o povo que andava comigo. O povo que luta junto comigo. Quero pessoas novas. Quero gente que some. Bora juntar, não quero só falar de mim. Quero falar de toda a luta do povo da Bahia. E aí ele começou, né? Gravar, começou a ter umas partes com ele. E aí, depois do falecimento dele, a gente decidiu tocar pra frente e chamar a galera que ele queria mesmo. Tinha uma listinha que ele deixou no caderno com as pessoas que ele queria. E é isso, a gente começou a ligar os meninos, né, da Cana, começou a ligar. Já era o Gustavo, Já com ele era. em vida ainda, o diretor. Isso. E aí, a gente botou pra frente. Que maravilha, viu? E depois que você viu pronto, finalizado, o que é que você sentiu vendo ali os depoimentos, a história do seu pai, do legado, da importância dele, da projeção que teve, da capoeira, da nossa música, dos afoxés, porque tudo mudou a partir
do talento do Moa do Catendê, mas depois que você viu pronto ali o documentário, o que é que você sentiu? Olha, na verdade, eu já vim acompanhando a construção do documentário. Mas depois dele pronto, parece que, assim, foi uma coisa, assim, diferente. Parece que eu nunca tinha assistido, porque eu estava assistindo as partes, né? Corrigindo com os meninos, não, tire isso, não, bote aquilo, tá? Bote tal pessoa para falar primeiro e tal. E aí, depois que eu vi tudo pronto, eu falei, poxa... E aí eu fiquei sem palavras, porque... Nossa, ficou tão maravilhoso. Seu pai ia gostar? Sim. Era do jeitinho que ele Sim. falava com você? Sim, era desse jeito mesmo. E aí eu vi os meninos com tanto empenho, né, pra fazer esse filme. Quando eu vi ele todo prontinho, eu falei, nossa, meu pai, se estivesse aqui pra ver, misericórdia, ele ia adorar. Que maravilha. E como é que foi o contato com os artistas? Porque tem amigos... Tem também pessoas que acompanham, que admiram a obra do Mestre Moa. Você fez esse contato ou como é que foi? Não, eu não fiz o contato. Eu passei a listinha, né, de alguns que meu pai gostaria que tivesse. Tal pessoa, chama Chico, Chico Assis sempre colou, né, com meu pai, chama ele conhece pessoas, ele conhece tal pessoa, que ele já pode, né, fazer a ponte para chamar tal pessoa e tal. E aí os meninos que fizeram o contato direto, eu não fiz contato com nenhum, até porque não sei se eu saberia falar ou explicar. Então eles que estavam mais à frente, né, que já trabalham com isso, que esse não é o meu trabalho. Eu caí de paraquedas. Você é fisioterapeuta, viu, Sim, gente? Para quem não é. sabe. Totalmente diferente, mas abraçou esse projeto também de perto, né? É isso, porque eu acompanhei a vida do meu pai praticamente toda, né? Todo o trabalho. Mas a minha função é outra. Eu sou fisioterapeuta totalmente diferente. Mas como meu pai é um multiartista, eu não poderia estar de fora, né? Alguma coisinha eu tinha que saber e tinha que ajudar, né? Até porque foi ele que me deixou nessa função. Com certeza. Nem me perguntou se eu queria. Só Tome, é sua. Tá assim certo. Mesmo. Muito bom, Moa. Mas você fala que é fisioterapeuta, não é da área da artes, não é, Jaci? Não. Mas já arriscou cantar. Então, né? Porque a gente pega um dom, né? Pega um pouquinho do meu pai, era multi. Compositor, cantor, artesão, educador, mestre de capoeira. Tem mais? Acho que tem mais. Eu não tô lembrando, porque era tanta coisa. Uma dessas coisas eu tinha que trazer, né? Nem que fosse um tiquinho de cada. Então, eu me arrisco um pouquinho. Não sou não canto profissionalmente. Fiz parte da Orquestra de Letieres, um trabalho que ele fez, né? Um projeto piloto que ele fez na FUNSEB. E aí eu comecei a pegar, né, alguns macetes de voz. E aí fui me encaixando, ajudando meu pai nas saídas dos afoxés, em shows, fazia o papel de back, né? Dava assim uma força. Sim. Pra não estar chamando gente de fora, né? Se tem gente dentro, pra que chamar gente de fora? Família grande, 5 filhos. Pois é. Tem que usar os filhos também. Não é isso? Pois é. E ela falou do Leitieres, é tão bonito ver o Leitieres falando, né? Leitieres que morreu em 2021, o maestro Leitieres Leite. E ele tinha também, ele tem, né, uma importância fundamental na nossa música, aliado, casado com a riqueza da nossa cultura também, não é, Jaci? Sim, com certeza. Ele, fenomenal. Eu sou suspeita a falar Leitieres, porque eu sempre amei o trabalho dele, tanto que eu fiz parte, né, da orquestra dele. Por amar mesmo o trabalho dele. Meu pai sempre falou, né, de Leitieres. Sim, sim. Bom, Jéssica, qual o objetivo do Instituto Mestre Moa do Catendê? Você que está à frente da criação desse instituto, já tem sede, claro, no Dique Pequeno, a comunidade onde Moa nasceu, onde desenvolveu, divulgou, levou para todo mundo, mas qual é o objetivo do Instituto? O objetivo é acolher jovens e adolescentes que são mais acometidos, né, infelizmente, por esse capitalismo, né? Por essa sociedade que a gente vive. Então, é acolher mesmo as crianças, os jovens, para voltar para a cultura, porque eu acho que a educação cultural é tudo, né? E hoje em dia, as crianças não têm mais essa educação cultural que tinham antigamente. Então, elas não conhecem nada relacionado à cultura. Elas têm a matéria de história na escola, mas a história
voltada para o branco, né? Não conta a real história. Então, é basicamente isso, é trazer essa cultura para as crianças, né? Desenvolver trabalhos culturais para que elas possam ter uma mente mais aberta, né? Para o mundo. É verdade, uma história que não pode ser esquecida, não pode ser apagada, que a gente precisa valorizar. E são trabalhos como esse, para quem está vendo a gente no YouTube, está vendo um pouquinho do trailer também, já está no cinema para você assistir esse documentário e resgatar, deixar aí marcado a importância do trabalho do Moa do Catendê. A gente falou de algumas facetas desse multiartista e a difusão da capoeira de Angola, por exemplo. Sim. A gente precisa ressaltar a importância do Moa também para a nossa capoeira. Sim, com certeza. Ele foi extremamente importante, né? Porque era um dos capoeiristas mais velhos, né? Que já estava aí. Ele fez parte, ele foi presidente há muitos anos da BCA. E aí não quis ter alunos batizados, não quis. Ele sempre deu aula de capoeira, mas não quis batizar ninguém. Porque meu pai, falando como filha, conhecendo ele, meu pai era uma pessoa livre. Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele não estava mais. Então, eu acho que ele não queria esse apego. Ele queria ensinar, ele queria colocar a sementinha dele em todos os lugares que ele ia, mas não queria como posso dizer, um laço, né? Ele não queria, não é compromisso, mas ele não queria ter aquele compromisso de um mestre daquele tal lugar que tem que estar sempre. Não, meu pai, ele era livre. Ele era um homem do movimento, né? Então, ele foi um dos principais mestres para mim, né? Maravilha. Do mundo. Do mundo, né, Jaci? Sim. E voltando a falar do Instituto, para a gente fechar aqui nossa conversa, vai ficar em qual região ali do Dique Pequeno? Vai ser aberta para todo mundo, para o público, para o pessoal, os moradores ali da região? E se tem uma previsão, se dá para a gente ter uma estimativa desse Instituto, que a gente quer acompanhar também de perto? Olha, meu pai queria as crianças, principalmente da região do Engenho Velho de Brotas. Né, que o Engenho Velho de Brotas é muito grande, que ele pega ali todo aquele dique e pega a parte de cima do Solar Boa Vista, Brotas, Engenho Velho, toda aquela parte. Mas quem quiser participar, as portas estão abertas, claro. Não temos uma previsão, porque infelizmente tudo na Bahia é muito difícil. E existem algumas partes burocráticas que estão se findando, né? Aos poucos a gente está conseguindo. A estrutura do Instituto já está toda fechada, já está tudo certinho. Ele vai ficar localizado na região do Dique Pequeno. É fácil, de fácil acesso, não tem dificuldade. Mas previsão para a abertura não temos, porque a gente tem que finalizar tudo, né? Deixar tudo direitinho, como ele queria. Que bom, a gente está na torcida para que esse instituto saia logo e a gente conheça e tem ali a memória física também, porque as músicas a gente tem, as lembranças, agora um documentário, né, o visual, então é importante a gente ter esse instituto para fortalecer o legado de Moa. Bom, Jaci, para a gente finalizar, eu queria que você falasse uma lembrança que eu sei que você tem várias, mas assim, do seu pai, que era uma pessoa inquieta, não parava ali, tinham várias atividades, porque era uma pessoa muito talentosa em vários aspectos, mas tem uma lembrança assim voltada para a arte. Meu pai está ali inventando o quê? Você ia lá ver o que é que meu pai está inventando agora? Era assim? Sim, pior que era assim. Quando ele estava de férias na Bahia, porque meu pai tirava férias na Bahia e trabalhava no mundo. Porque, infelizmente, na Bahia não tinha trabalho para ele, né? Meu pai, ele tem até uma citação dele no filme, que ele fala: a Bahia é uma péssima mãe e uma ótima madrasta. Porque, infelizmente, a madrasta acolhe, né, os que não são seu. Então, quando ele estava de férias, ele ficava no cantinho lá, tinha um quarto lá, que ele fazia os artesanatos dele, né? E aí ele ficava muito calado. Na verdade, ele ficava assoviando o dia todo. E aí, sempre eu ia, né? Sabe o que ele estava fazendo? Meu pai, tá fazendo o que aí, meu pai? Tô trabalhando. As férias dele era essa.
Ele passava a maior parte do tempo, de quando ele não sabia, Criando, né? Ele fazia os colares, cachis, chequerés, berimbaulas. E aí criando, e eu passava o dia todo assim. Ai, que maravilha. Mais uma vez aí, reforçando o convite para assistir o documentário Moa, Raiz Afromãe nos cinemas, nas salas de arte, para você assistir e ter o legado também do Mestre Moa, relembrar a importância dele para toda a Bahia, para a nossa cultura, para o país, para o mundo. Jaci, muito obrigada por participar do nosso Agente. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história. Quem sabe, será que a Jaci vai trocar de profissão? Será que vai virar artista que nem o pai? Daqui a um tempo a gente conversar de novo, Jaci? Não, acho que não, viu? Não mesmo. Mas estou muito feliz, né, de participar. Eu já conheço o programa e fico honrada, né, de estar abrindo esse espaço, né, para estar divulgando o nosso trabalho, para que outras pessoas também conheçam, né? Com certeza. Muito obrigada. Prazer foi meu. Um beijo. Prazer. Bom, a gente vai encerrando o nosso Agente, mas eu te encontro no próximo episódio. Um beijo para todo mundo e vá para o cinema, viu? Tchau, tchau.